Oi, gente, eu vou falar de um assunto aqui sobre cultura de alface, né? Então, para quem me acompanha já há mais tempo, sabe que eu mudei de local, né? Eu morava perto de São Paulo, na Grande São Paulo, agora estou em Goiás. Então, as pessoas que já me acompanham têm me perguntado, né? Quando é que vai ser plantado, como é que são os ciclos. Sempre eu comento, quando se muda de local, principalmente local, mesmo perto, mas assim, local distante principalmente, tem que ser feito série de testes, né? Então, para você chegar a uma conclusão correta sobre as culturas que vai bem, tipo de trato, adubação, qual o período certo, só na prática. Você pode ter informação de órgãos públicos, alguma coisa desse tipo, né? Mas assim, para você ter sua certeza, é só na prática. Então, uma das culturas que seria assim, bem comum na região de São Paulo, né, Cinturão Verde, é a alface, né? Então, tem um consumo grande em população, a venda comercial dele é bom, né? E mesmo em casa, alface todo mundo come, né? E eu comecei a plantar, fazer os testes. Então, eu vou comentar alguma sequência. A questão de adubação do solo, eu fiz mais ou menos o que eu costumo fazer a vida inteira, mas o detalhe não é esse. Primeira coisa, fiz na bandeja, trouxe uma semente de São Paulo, ela já estava vencida. Só que a alface tem uma germinação muito boa. Então, se você está vencido, sei lá, um tempinho, você planta, pode ser que a quantidade da germinação caia, mas ela germina. Então, o que eu fiz? Coloquei muito mais semente, faço o desbaste, fosse o caso, né? E trabalhei dessa forma. Resultado, não nasceu um pé. Não nasceu um pé, por incrível que pareça. Então, se a gente pensa, né? Vai ver que já estava vencido demais. Então, você parte para o segundo plantio. Aí no segundo plantio, eu comprei semente por aqui mesmo. Só que tem um detalhe, né? Seja aqui ou seja em São Paulo, esses fabricantes, fornecedores de semente, normalmente não indica o Brasil inteiro uma semente adequada para cada região. Ele coloca uma semente fornecida para o Brasil inteiro e coloca a estação de São Paulo, região sudeste, região sul, como referência, né? Então, assim, pega São Paulo para baixo, vamos supor, né? E coloca lá, período de inverno que é mais friozinho, né? Então, nesse período, realmente as folhagens vai bem. Porque mesmo em São Paulo, quando está no verão quente, as folhagens ficam duro, pequeno, feio, tudo machucado. Assim, no tempo aberto, né? Como a indicação da semente é baseada em, por exemplo, região sudeste para baixo, né? Até chegamos a falar com o fabricante. Falando, não, o detalhe é que aqui em Goiás, mandamos por e-mail, pediram para mandar por e-mail essa informação, se eles não tinham uma semente mais adequada, né? Bom, mal eles respondem, né? Então, por quê? Porque o mercado consumidor, o mercado produtor está lá embaixo, né? Então, acho que talvez para eles não interessa, assim, pequena produção numa região centro-oeste, né? Desenvolver uma semente própria para isso. Mas, de qualquer forma, então peguei a semente nova, fiz na bandeja. Bom, germinaram. Só que aqui, diferente de São Paulo, por exemplo, no tal inverno que mudei para cá, final de julho, né? Então isso foi feito, digamos, meio de agosto. Em São Paulo tá frio ainda, esse ano principalmente. Então, elas germinaram, só que, embora que aqui tenha um sistema de ventilação, tem uma ventilação natural muito boa, às vezes até forte demais, mas o calor e a secura do ar, a baixa umidade, é grande. Aí nasceram assim as mudinhas, mas ficava um fiapinho muito magro e não conseguia desenvolver. Eu faço no substrato, né? As mudas eu faço no substrato. Aí, substrato comprado. E normalmente dá conta. Então, quer dizer, talvez numa próxima vez que faça a muda, eu coloque um pouquinho de esterco de gado curtido junto, para tentar nutrir melhor, mesmo sendo muda, porque só o substrato aparentemente não está dando conta. Mas não é a questão da nutrição. O detalhe ali é a variedade da semente, que ela não está suportando o calor excessivo, né? Então, calor excessivo para ela, né? Que está rodando na casa aqui de 33, 34, 35, 36 graus, está sendo normal. Então ela acaba canalizando, desviando energia para outras coisas, né? Para sustentar o calor, sei lá, alguma coisa desse tipo, e não desenvolve.
Até tem um inscrito meu de Mato Grosso que queria saber como é que a alface ia sair aqui comigo, porque ele acha que a temperatura, as condições climáticas dele é parecido aqui de Goiás, né? Então vale já para a informação dele. Então, para piorar, pela quantidade de sementeira que eu fiz, falei, bom, vai sobrar alguns pés para a gente poder plantar no solo direto, para ver como é que fica, né? Vento aqui normalmente, à noite é forte, durante o dia não é, a não ser que venha um temporal, né? Aí eu coloquei a bandejinha numa meia sombra de goiabeira, não sei como, estava em cima de um tabladinho, veio um vento, uma rajada de repente, que nem vi em que situação que foi, virou a bandeja de ponta cabeça. E a muda ainda não estava no tamanho ideal. Seria assim, mas ela está sofrendo para desenvolver, não é que tamanho ideal, que está tudo padrão, bonito, não, é feio, né? Mas estava desenvolvendo aos pouquinhos, tinha que esperar mais, aproximadamente 10 dias. Como ela caiu, espatifou, falei, bom, vou aproveitar, né? E plantei no solo. Resumindo, eu vou mostrar um pouquinho de qualquer forma, não está aguentando o calor. Então, mudinha está muito novinha, não aguenta o calor e está morrendo no solo quente, porque a água fica quente, o solo fica com uma temperatura altíssima, né? Então, cozinha as plantas. Eu fiz na verdade, esse canteiro já estava aqui do morador antigo, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Todos esses pezinhos aqui, ó. Plantei, ó. Tá tudo morrendo aqui, ó. Esse, pode ver que está um pouquinho maiorzinho, porque a muda era maior. O resto morreram tudo. Tem um ali, para lá tem algum. A maioria morreu. Tanto é que eu não vou esperar não. Eu vou erradicar isso aqui e eu vou plantar uma outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, como as mudas maiores estão tentando sobreviver, se não tivesse virado a bandeja de ponta cabeça, talvez eu teria assim um histórico da sequência. Então, agora eu não vou insistir, depois eu vou novamente mexer nessa alface, quer dizer, na variedade alface. Então, alguma coisa, né, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, mesmo em São Paulo, né, como disse, na época do calor, as verduras ficam feias, alface, por exemplo, né? Aqui eu tenho ido em supermercado, né, onde tem a parte de verduras, a alface é extremamente feio, tanto é que raramente eu compro, quando está bonito eu compro, né? Tudo os pezinhos pequenos, duro, com uma cor feia. Por quê? É justamente para esse tipo de variedade de cultura, o clima não está sendo adequado. Talvez se desenvolvesse uma variedade, né, própria para aguentar essa temperatura alta, seria melhor, mas não está sendo o caso. Agora aqui, ouvindo o que eu estou falando até agora, muita gente pode falar, mas tem solução para isso, para aquilo, para tudo, tem solução. Realmente tem, mas o objetivo meu é justamente tentar produzir, né, diversos tipos de cultura, assim como a vida inteira eu fiz, com o menor custo possível e produzir bem, né? Então, se montar sombrite, estufa, um borrifador com bico de pulverizador, com temporizador, a cada 1h30 na época de calor, dá uma borrifada com bico de pulverizador, vai colocar um climatizador, todas essas coisas, obviamente vai ter resultado, né? Mas tem que construir um certo barracão, dependendo, você tem que ter, né, tipo de telhado especial para isso. Somente uma estufa de plástico, como a gente ouve falar no sul, que protege de chuva e frio, não resolve que ele vai esquentar mais ainda, né? Então tem que ter coisas complementares, né? No caso da alface, se plantar assim, por exemplo, hidropônico, o fato de estar alimentando diretamente na água sempre, com certeza deve melhorar, mas a estrutura é diferente, tá? Então não vamos confundir. O que eu quero fazer é o que a maioria das pessoas fazem, desenvolver a muda, é plantar no solo, no canteiro normal, né? Então essas outras opções seria para investimento para plantio comercial, você fazer uma linha de produção, né? Então não é o caso. Bom, então na sequência da alface, com certeza eu vou insistir, mas não nesse momento. Nesse momento eu vou mudar um pouquinho a tática, porque acontece assim, né? Aqui, diferente da região sul, no inverno, no período de inverno de lá, aqui fica seco e quente, né? Até começa a chuva. Quando começa a chegar a chuva, o tempo fica mais fresco. Então, por exemplo, a alface, embora que o período esteja fora, deve desenvolver melhor. Só que aí tem um fator. Nesse caso, a estufa faria a diferença, né? A chuva. Então, bate essa chuva forte e costuma danificar toda a folhagem. Mas aí já é uma outra história. Então, assim, para planta
se desenvolver no solo, talvez o período do verão aqui seja melhor do que inverno. Bom, não é só alface, né? Então alface, como cheguei a essa primeira conclusão, alguma opinião que a gente vai se formando, estou mostrando. Mas tem outras culturas que estão na sequência, que tenho plantado, preparado, que eu vou mostrar. Aliás, eu vou mostrar uma coisa interessante, questão de curtir esterco de gado, né? Coisa que em São Paulo eu comprava esterco pronto, já curtido, então não tinha essa necessidade. Mas aqui você tem que ter esse trabalho. Eu vou explicar um detalhezinho também. Bom, não há nada demais, né? Mas assim, mostrei no vídeo outro dia, mais ou menos como eu faço o processo de curtir esterco de gado, o período que leva. Esse monte eu já estou começando a usar. Ele já está praticamente bom. Então, está aqui, começou setembro, está com 2 meses e pouco, né? Agora, nesse momento, ela está com 70 dias aproximadamente. Mais ou menos com 90 dias, ele atinge um equilíbrio bom. Nessas condições de época de seca, que a água eu controlo, né? Então fica mais fácil, aí tem que ir removendo. Agora, como demora aí 90 a 120 dias ficar pronto, quando chega a época de chuva, a história muda um pouquinho, que eu tenho que cobrir, tanto aqui, tanto os outros também, né? Então o período muda um pouquinho. Agora, para curtir esterco, um período bom. Eu pedi para trazer mais um caminhãozinho de esterco, pode ver pela coloração, que aquele está preto, né? Que já está bem decomposto, está curtido, né? Já está em processo final, para dizer. E aqui pode ver que está claro. Então aqui eu venho jogando água um pouquinho, já fazem questão de uns 10 dias, mais ou menos, né? E vai demorar, né? Seu 90 a 120 dias. Então esse é o detalhe, né? Quando você tem esterco disponível para comprar imediatamente, não precisa se preocupar. Agora, como tem esse período de curtir, é quase um plantio, uma plantação, enquanto eu estou usando esse esterco, que já está mais adiantado, já está no processo final, eu tenho que ir preparando esse. Porque senão acaba aquele. Se eu pedir novamente, é daqui 90 dias, 120 dias que fica pronto. Então eu já tenho que ir preparando o segundo monte. Quando aquele ali estiver acabando, esse provavelmente já está pronto, quase pronto, eu posso ir utilizando, eu tenho que encomendar mais um caminhozinho de esterco para ir preparando. Porque esterco para tratamento de solo é essencial, né? Bom, então finalizando a questão da alface, ela é assim, a primeira opção, a primeira coisa mais correta é ter a variedade certa indicada. Então pode ver que esses órgãos públicos, né, que desenvolvem variedades, pode ver que para cada região ela tem uma variedade específica desenvolvida. É assim que funciona a coisa. Então isso é a regra número 1, né, para se ir bem. Agora, mesmo se adaptando, pode ser que a gente consiga dar uma ajustada. Agora isso não quer dizer que estou falando questão só da alface, que em outras culturas é a mesma coisa. Não, vai ter outras culturas que vai bater de 10 a 0 em São Paulo, né? Então, por exemplo, frutífera, né? Já estou vendo que realmente acontece essa grande vantagem, né? Mas assim, mesmo na parte de hortaliça, tem produto que vai se dar muito bem aqui. Mas depois, conforme vou plantando e mostrando, chegando à conclusão, eu mostro. Porque uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas normalmente mostram só o que deu certo. Isso que não deu certo, esconde, né? Mas aí que está o erro, na minha opinião. O que está dando errado e por quê é muito importante, que pode ter certeza que muita gente tem essa mesma dúvida, né? Então, quando chega uma conclusão, por que não deu errado, que é esse caso, por exemplo, eu mostro. Mas ainda depois eu vou esperar mais um pouquinho esse período passar para frente, eu vou fazer mais teste de alface, porque alface eu gosto de comer, né?